Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você já começou a utilizar a caneta emagrecedora e percebeu que agora parece passar mal com alimentos que antes você comia normalmente, talvez você esteja se perguntando: será que eu desenvolvi algum tipo de intolerância alimentar? E essa é uma dúvida que está ficando cada vez mais comum. Principalmente porque o uso dessas medicações aumentou muito nos últimos anos. E o problema é que muita gente começa a retirar leite, glúten e vários outros alimentos da alimentação sem antes realmente entender o que está acontecendo no próprio corpo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gabriele, sou nutricionista especialista em restrições alimentares, eu tenho intolerância à lactose e sensibilidade ao glúten não celíaco. E minha missão aqui é ajudar você a comer em qualquer lugar com segurança e sem medo. E hoje você vai entender qual é a verdadeira relação entre as canetas emagrecedoras e as intolerâncias alimentares, e o que realmente pode acontecer no seu organismo e quais sinais merecem investigação. Muita gente acredita que a caneta cria uma intolerância alimentar, mas essa ideia não está correta. Primeiro, precisamos entender que intolerância alimentar significa dificuldade do organismo em digerir ou absorver determinado componente do alimento, como acontece, por exemplo, na intolerância à lactose. Já as canetas emagrecedoras têm outro mecanismo de ação. Elas atuam principalmente retardando o esvaziamento do estômago, aumentando saciedade e diminuindo o apetite. Ou seja, elas mudam a velocidade em que os alimentos passam pelo sistema digestivo. E é justamente nessa mudança que pode provocar sintomas como sensação de estômago cheio por muito tempo, enjoo, refluxo, arroto, gases e até vômitos. Perceba que esses sintomas são muito parecidos daqueles que várias pessoas associam automaticamente a intolerâncias alimentares. Mas sentir esses sintomas não significa necessariamente que você desenvolveu uma intolerância alimentar. E entender essa diferença é extremamente importante, porque quando você interpreta qualquer desconforto como uma intolerância, o caminho costuma ser sempre o mesmo: excluir mais alimentos. Tira o leite depois do glúten, legumes, frutas, e quando percebe, sua alimentação ficou extremamente limitada e o medo de comer aumentou ainda mais. Uma outra vantagem de saber identificar quando realmente vale a pena investigar se é realmente uma intolerância alimentar. Porque existem pessoas que já tinham uma intolerância antes da caneta, só que passaram a perceber sintomas com mais intensidade durante o tratamento. Também existe quem desenvolve alterações digestivas por outros motivos completamente diferentes da medicação. Ou seja, nem tudo é culpa da caneta, mas também nem tudo é intolerância. O segredo está em saber diferenciar cada situação. O erro mais comum é começar a fazer um verdadeiro teste por conta própria. Aí o ser humano sente um enjoo depois de comer pizza e conclui que é o queijo. E aí no outro dia sente um desconforto depois de um pão e decide que agora também não pode comer glúten. Depois passa mal com um almoço um pouco mais gorduroso e acredita que desenvolveu intolerância à gordura. Só que este raciocínio costuma levar a restrições desnecessárias. O jeito certo é entender primeiro como a medicação funciona no seu corpo. Como ela faz o estômago esvaziar mais lentamente, refeições muito grandes, muito gordurosas ou muito rápidas costumam causar mais desconforto. Muitas das vezes o problema não é o alimento em si, mas sim a quantidade, a velocidade que consumiu essa refeição, a combinação de certos alimentos ou até mesmo o momento em que eles foram consumidos. E se mesmo ajustando esses fatores e os sintomas continuarem acontecendo, sempre com o mesmo alimento, aí sim vale procurar um profissional para investigar se existe realmente uma intolerância alimentar. O primeiro passo que você pode colocar em prática hoje é simples. Antes de eliminar qualquer alimento, observe um padrão. Anote quais são os alimentos que causaram os sintomas, qual foi a quantidade consumida, quanto tempo depois os sintomas apareceram e se isso realmente acontece todas as vezes. Esse registro vale muito mais do que sair retirando alimentos por tentativa e erro. Bom, o vídeo está finalizando e só recapitulando algumas coisas. A caneta emagrecedora não cria intolerâncias alimentares. Ela modifica o funcionamento do sistema digestivo e isso pode gerar sintomas muito parecidos com ela. Por isso, antes de concluir que você não pode mais comer determinado alimento, é fundamental você entender o que realmente está acontecendo no seu organismo. Quanto melhor você compreende os mecanismos do seu corpo, menos medo você sente e mais liberdade você conquista para comer com muito mais segurança. E é exatamente a transformação que eu quero propor
proporcionar para você. Se esse vídeo esclareceu uma dúvida que você também tinha, deixe seu like, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a muito mais pessoas. Me conta aqui nos comentários, você ou alguém que você conhece começou a sentir mal com alimentos depois de usar a caneta emagrecedora? Se você quer saber mais ainda como comer com segurança sem viver com medo, já aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!